E aí pessoal, Eduardo Mesquita, o seu banker, aqui para mais um vídeo no canal nesse sábado de manhã, muito frio, mas o seu banker sempre aqui trazendo os melhores vídeos para você, com muito foco. Então, tudo que eu peço é, fica aqui que a vinheta tem só 10 segundos, eu não vou dar nem spoiler do que eu vou falar. Já volto. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Banker. Deixa seu like aqui para mim, se inscreva, coloque aqui nos comentários quais são os temas que você gostaria que eu abordasse aqui também, para que você fique cada vez mais engajado no nosso canal, compartilhe com os amigos. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a elevação da perspectiva da nota de crédito do Brasil e o porquê isso também é relevante. Para quem me segue lá no Instagram e quem não segue, é o Banker Oficial, anota aí e já deixa lá o seu clique no seguir, porque lá eu compartilho ainda mais coisas. Eu fiz um vídeo falando um pouquinho sobre essa elevação na perspectiva do Brasil, que saiu de estável para positiva. O Brasil teve sua nota de crédito rebaixada anos atrás por conta de todo o desenfreio com as contas públicas, e tá aí porque comentamos nós economistas tanto sobre isso, porque isso acaba fazendo com que diversos países, fundos soberanos que trazem dinheiro para o Brasil para aplicar aqui em seus ativos, retirem o seu recurso diante de uma perspectiva negativa, porque em seu manual, em suas regras de alocação, não permite, obviamente, investir em países que têm problemas na questão fiscal e têm sua perspectiva ruim, tá? Então, isso é prejudicial para o Brasil, embora a nota em si não tenha sido elevado, mas a perspectiva é boa para uma elevação, porque pelo menos agora temos essa sinalização da S&P, é isso mesmo, S&P, a mesma Standard Poor's, que existe o índice de ações lá nos Estados Unidos, ela é uma agência classificadora de ratings, não só de países soberanos, como também de títulos de dívida de empresas. A S&P então fez essa mudança da perspectiva do Brasil. Vamos colocar aqui na tela então um pouquinho da notícia para a gente se aprofundar um pouco mais no porquê que então isso foi alterado e quais são as novas perspectivas, os efeitos aqui no Brasil. Vou aprofundar um pouquinho mais. A S&P então melhora a perspectiva da nota do Brasil pela primeira vez desde 2019. Segundo os analistas, apesar do país apresentar grandes déficits fiscais ainda, o crescimento contínuo do PIB e a organização da política fiscal podem resultar em um aumento menor do ônus da dívida. Então aqui, depois desse mini headline, eu já vou voltar para vocês para falar o seguinte. Então, embora isso esteja acontecendo agora, obviamente isso não tem um respaldo, uma consequência de algo que está sendo feito agora, mas sim por algo que estava sendo feito já há alguns anos e principalmente foi feito ali no governo Jair Bolsonaro, onde colocou uma política menos intervencionista, tá? Embora diversas pressões aconteceram para intervenções em algumas coisas, né? Então, não fique cego com relação a isso. E também porque o Brasil acabou controlando muito bem a questão da inflação, juros altos, independência do Banco Central, uma das coisas mais relevantes que ocorreram nos últimos tempos na questão econômica. Vamos voltar então para a nossa notícia. A S&P melhorou a perspectiva da nota do Brasil pela primeira vez desde 2019. A atualização mudou a classificação do país de estável para positiva. Segundo os analistas, apesar do país ainda apresentar grandes déficits, o crescimento do PIB e a organização política fiscal podem resultar em um aumento menor do ônus da dívida do governo do que inicialmente esperado. Então, basicamente, o que está sendo dito aqui é: teve uma melhora ao longo dos últimos anos, e essa melhora não quer dizer que a dívida do Brasil vai se reduzir, vai melhorar. Não, só está dizendo que a perspectiva é que não piore tanto. Tá? Então, por isso que
Não houve uma elevação da nota de crédito, por exemplo, só uma sinalização, uma perspectiva de melhora ali do nosso desempenho. Revisamos perspectiva do Brasil de estável para positiva e reafirmamos nossos ratings de crédito soberano BB- e B. Então, como eu disse, não mudou aqui a nota. Nossa visão positiva se baseia na perspectiva de que medidas contínuas para enfrentar a rigidez econômica e fiscal podem reforçar nossa visão de resiliência da estrutura institucional do Brasil e reduzir os riscos de flexibilidade monetária e posição externa líquida. Ou seja, está basicamente dizendo aqui que tá um pouco difícil do governo intervir ali na rigidez do Roberto Campos Neto, no quesito de decisões do Banco Central com relação à política monetária, ou seja, a taxa de juros. Resumindo, inflação está alta, taxa de juros tem que ficar alta também. Então, se o governo não intervir e o Banco Central se manter firme, poxa, parabéns, é isso aí, estamos no caminho certo. O Brasil surpreendeu os analistas ao mostrar crescimento de 1,9% do PIB no primeiro trimestre em comparação ao período imediatamente anterior, segundo os dados do IBGE. Resultados acima do esperado, as recentes indicações de que o Banco Central pode antecipar o corte de juros levaram a uma série de revisões para cima do desempenho da economia doméstica nesse ano, inclusive a Bolsa. Agora, bancos, corretoras e consultorias projetam alta do PIB acima de 2%, mesmo na direção apontada pelo Ministério da Fazenda. Até a pandemia, quando as economias brasileiras e global passaram por oscilações muito fortes, a última vez que o Brasil cresceu mais de 2% foi há uma década, em 2013, quando o PIB avançou 3%. O crescimento contínuo do PIB somado ao quadro emergente para a política fiscal pode resultar em uma carga de dívida pública menor do que esperado, que pode apoiar a flexibilidade monetária e sustentar a posição externa líquida do país. Tais desenvolvimentos reforçam nossa visão de resiliência da estrutura institucional do Brasil com formação de políticas estáveis baseadas em amplos freios e contrapesos entre os poderes executivo, legislativo e judiciário do governo. Aí sim, aqui no final ele reforça uma coisa que, sim, aí é o governo Lula que está fazendo e vai continuar fazendo, que diferentemente do governo anterior, o governo Jair Bolsonaro tinha diversos casos de brigas, declarações que afrontavam outros poderes, como principalmente o judiciário, e acabava afetando o risco Brasil, porque havia ali então um receio de que poderia um ir contra o outro e aí diversas propostas não fossem avançando no Senado, porque o Senado e a Câmara também não viria com bons olhos essa briga entre poderes, e aí dólar sobe e assim por diante. Então, essa harmonia maior entre os poderes é um dos critérios que fizeram com que essa perspectiva fosse melhorada. Além disso, você pode ver também que o dólar praticamente ou fica parado ou cai, dificilmente tem subido em torno de 4,80 aqui nesse começo, meio de junho de 2023. Se você está assistindo esse vídeo em 2024, me diz aí, coloca aqui nos comentários quanto está o dólar nesse momento. E aí, pessoal, é o seguinte, eu quero mostrar outras coisas aqui para vocês também. Olha só, com relação ao que o S&P declarou, não podemos esperar uma notícia como essa para tomar decisões. A gente tem que olhar todo o contexto e já ir vendo como o cenário está se desenhando para a gente antecipar. Já venho falando aí há muito tempo de bolsa de valores em perspectiva de melhora com uma possível queda de taxa de juros, mas o mercado ainda não andava e etc. Mas aí começou a andar já há algum tempo. Se você está acordado aí, você já percebeu isso. Nos últimos 5 dias a bolsa subiu 1,5%. Em um mês a bolsa já subiu quase 10%, em 6 meses a bolsa já subiu praticamente 14%, desde o começo do ano mais de 12% e em um ano quase 20% de alta. Então você tem que ficar espertinho se você tem interesse em investir no longo para o longo prazo e também tem um perfil que se adequa, que se adapta, que possa colocar na carteira renda variável, não fica ali muito inseguro e também nem desesperado de oscilações momentâneas, então você deve investir sim em bolsa de valores. Tome a decisão de como você vai investir. Os vídeos aqui do quase 1.000 ao quase milhão são um dos indicativos de como você pode investir, mas não é uma recomendação de investimentos.
Para finalizar, quero mostrar uma outra coisinha aqui para vocês, que também influenciou ali a questão da elevação, da perspectiva do Brasil, que é a gente olhar o gráfico da inflação. Tá aqui, siga essa página, farialima.elevator, uma das melhores páginas do Instagram. E aí vocês podem ver aqui, pessoal, nessa linha azul é o gráfico da oscilação da inflação ao longo do tempo. E vocês podem ver, a partir de 2021, já saindo da pandemia, obviamente com uma taxa de juros de 2,5%, a gente acabou tendo uma inflação elevadíssima, tá? E aí o Banco Central começou a subir juros, mas esse efeito tem lags, tem defasagens e não é imediato. Quando você sobe a taxa de juros, a inflação não cai no momento. Demora ali meses, até podendo chegar a um ano para ter efeito. Então começou a subir em 2021 de forma gradual, e aí em algum momento aqui a inflação começou a ficar parada e aí começou a ceder fortemente agora nesse ano de 2023. E olha que legal aqui, ó, meta da inflação tá aqui em amarelinho, muito próximo aqui. Isso é porque ainda está no começo do ano, a inflação já bateu na meta, né, para a inflação, e aqui ainda no começo do ano já tinha ficado abaixo do limite máximo, ou seja, o teto da meta que costumam dizer. Então isso mostra claramente, pessoal, como é eficiente a taxa de juros elevada para o controle da inflação. O que você achou desse vídeo? Você acha que o S&P está certo de elevar a perspectiva de crédito do Brasil de estável para positiva? Você não entendeu nada? Ou você acha que está certinho, mas demorou muito para fazer isso, que o Banco Central tem que baixar logo a taxa de juros, senão o país não vai crescer, todo mundo vai ficar pobre, todo mundo vai perder emprego, economia tem perspectiva de bombar, mas não vai bombar nada, tá tudo errado? Coloca aqui nos comentários, eu quero ouvir você, eu quero debater com você e até criar novos vídeos diante dos seus comentários. Se inscreva, like, compartilhe com os amigos e eu volto num próximo vídeo. Papararara, ueu, ueu.